E aí, galerinha? Pessoal, não esquece de ir lá dar o top like, se inscrever no canal e ativar o sininho, viu? Pessoal, esse videozinho aqui ó, vai para o pessoal do sétimo ano, a revisão da terceira unidade, invertebrados. Eu já fiz um vídeo semana passada sobre os invertebrados, tá? Só que agora eu vou colocar fotos e vai ser mais detalhado, certo? Pessoal, primeira coisa, tem que saber a ordem evolutiva dos invertebrados. E além disso, eu dou uma dica bem legal. Esses nomes que estão aqui de verde, é bom saber de cada um deles, tá? Significado do nome de cada filo, características gerais de cada filo, habitat de cada filo, reprodução, alimentação, simetria e algumas curiosidades de cada um dos 8 filos, certo? Em ordem evolutiva, vamos lá. Poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes e equinodermos. São 8, não esquece disso, é muita coisa realmente, mas a gente viu detalhadamente cada um desses. E não é difícil não, tá? Pessoal, primeira coisa, invertebrados. Invertebrados são aqueles animais que não possuem estrutura óssea, tá? Em sua composição. Lembrando, não é que não tem osso. Alguns animais têm estrutura calcificada, tem cálcio, tá? Um exemplo deles são os moluscos bivalves, no caso as ostras, tá? Eles têm sim um pouco de cálcio na sua estrutura, mas não é uma estrutura óssea completa feito nós vertebrados, tá? Então vamos lá. Poríferos são animais aquáticos que vivem em recife de corais. Na verdade, eles com as comunidades formam os recifes de corais. Então, assim, ó, significado de cada nome: poríferos, animais que têm poros no corpo, certo? Quinidários, que possuem quinida em seus tentáculos. Por isso que acontece lá aquela queimadura química. O pessoal pensa que dá choque, mas não é choque. É um tipo de queimadura química. São dois tipos de queimadura: queimadura física e queimadura química, tá? Através de suas toxinas que eles têm nos tentáculos, tá? Plateumintos e nemateumintos, que são animais bem parecidos, conhecidos como os vermes, os parasitas, as verminoses, tá? Plateumintos têm um corpo achatado, nemateumintos têm um corpo cilíndrico. Plateumintos não têm um sistema digestório completo e nemateumintos eles possuem um sistema digestório completo. Qual é a diferença disso? A diferença disso é que os nemateumintos eles possuem uma absorção maior de substâncias, tá? Moluscos têm um corpo mole, tá? Mas assim, pessoal, muitos desses animais têm um corpo mole, tá? Até eu tenho um corpo mole, que eu sou gordinho e tenho um corpo mole. Mas brincadeiras à parte, aqui é que eles têm um corpo mole realmente. E eles têm uma estrutura calcificada dentro deles. Alguns animais têm fora, como é o caso dos caracóis, caramujos e o náutilus, tá? Mas só que eles possuem uma concha interna, no caso do polvo e da lula, que eles têm uma calcificação que protege o coração deles, certo? Anelídeos são animais que são invertebrados, que possuem um corpo formado por anéis musculares, porque os músculos desses animais começaram aqui, ó, com os plateumintos. Foram os primeiros animais a conseguirem, a começarem, aliás, a evoluir uma estrutura muscular. No caso aqui são corpos achatados, aqui corpos cilíndricos. Para quem não sabe o que é cilíndrico, é mais ou menos o formato desse piloto. É o formato de um tubo, tá? Os moluscos, que conseguiram os primeiros tentáculos com garras, com ventosas para poder manusear, e anelídeos começaram a ter anéis musculares. E logo após isso, eles começaram a criar uma estrutura calcificada, que a partir daí ficou conhecido como um exoesqueleto, que são os artrópodes. E daí é que vem o nome dele, artrópodes. Carapaça com podas. Podas com carapaça, com carcaça. É um escudo protetor que eles têm. Na verdade é um exoesqueleto, tá? E para quem não se lembra, o nome desse processo que eles fazem essa muda é chamado de ecdise. É um processo que eles têm que fazer, eles são obrigados a fazer isso para poder crescer o seu corpo de forma interna, como está aparecendo aí em algumas fotos do lado, tá? E os últimos invertebrados, que são os equinodermos, que são animais corpos cobertos por espinho, pele coberta por espinhos, tá? Os mais comuns são estrelas do mar e o pepino do mar, mas também tem outros, tá? Como o ouriço e a bolacha do mar, certo, pessoal? Aqui é um vídeo bem pequenininho mesmo, só um resumo do resumo do resumo, mas olhem em suas anotações, em seus livros e mais material da internet. Aqui eu estou colocando fotos bem ilustrativas e bem rapidinho para não ficar um vídeo muito longo, tá? Mais dicas, sigam essas dicas aqui, ó, verdes, tá? Significado de cada um, características gerais que eu acabei de falar,
habitat, reprodução, alimentação, simetria e curiosidades, tá? Por exemplo, habitat, a maioria desses invertebrados, eles são aquáticos, porém, alguns são de características aquáticas e outros terrestres, como é o exemplo de molusco, o polvo, a lula e o nautilus, e até a ostra mesmo, são animais 100% aquáticos, tá? E tem os terrestres também, que no caso são as lesmas, caracóis e caramujos, que eu estou botando uma diferença aí na foto deles, tá? Os anelídeos, as minhocas no caso são terrestres e as sanguessugas são semiaquáticas, tá? E os artrópodes que possuem 3 grandes subfilos, que são os insetos, que são terrestres, os crustáceos, que são aquáticos, e os aracnídeos, que são aranhas e escorpiões, que são terrestres. Então, esse artrópode é o maior grupo de invertebrados que existe no mundo, tá? E tem os equinodermos, que são 100% aquáticos, certinho? Em relação à reprodução, a maioria deles possui 2 tipos de reprodução, sexuada e assexuada. Por exemplo, reprodução sexuada e assexuada, sexuada e assexuada. Os vermes também têm os 2 tipos de reprodução. Os moluscos só têm um tipo de reprodução, tá? Que é a sexuada. Sexuada, tá? Sem o A na frente. Os anelídeos, uma curiosidade deles é que eles têm reprodução cruzada. Alguns outros filhos têm reprodução cruzada também. Mas aqui chama mais atenção em relação às minhocas, onde as 2 minhocas possuem os 2 sexos, são hermafroditas, e as 2 ficam grávidas, certinho? E artrópodes e equinodermos possuem 2 tipos de reprodução, tá? No caso, artrópode só possui reprodução sexuada. E alguns equinodermos possuem reprodução assexuada, mas, em termos gerais, só se reproduz de forma sexuada, tá? Em relação à alimentação, aqui tem vários tipos. Alguns se alimentam, por exemplo, o porífero se alimenta filtrando a água do mar. Os cnidários se alimentam do plâncton, que fica lá em suspensão na água. Os plateomíntios e hemateomíntios se alimentam de bactérias que estão no solo, tá? Eles também são parasitas. Eles se alimentam de nutrientes que o hospedeiro hospeda ele, certo? Moluscos são ótimos caçadores. Anelídeos se alimentam também de bactérias e micro-organismos que tem no solo. Artrópodes também são ótimos caçadores. E equinodermes têm uma relação direta com poríferos, pois os equinodermes adoram se alimentar de poríferos, onde eles ficam em cima dos recifes de corais fazendo a raspagem, tá? E simetria. Simetria é um assunto bem importante também. Basicamente são 3 tipos de simetria. Os animais que são assimétricos, que eles não possuem uma simetria, que são os poríferos. Os de simetria bilateral, por exemplo, artrópode, tem caranguejo, tem camarão, são animais que são bilaterais, como por exemplo a gente, só que a gente é vertebrado, certo? O ser humano é vertebrado. E tem uma de simetria radial, onde você consegue cortar o animal em vários lados iguais e eles permanecem semelhantes, esses lados. Que no caso aí, o melhor exemplo tem o equinodermo, estrela do mar, e também tem a água viva, aqueles cnidários, certinho? E algumas curiosidades sobre eles, tá? Por exemplo, poríferos são os únicos animais que são fixos. Muita gente pensa que os poríferos são rochas, mas eles se parecem com rochas, eles não são rochas, tá? Os cnidários, mais como água viva, que eles têm aquela substância utrificante, que é uma substância química chamada de quinócitos, tá? É uma estrutura chamada quinócitos, que produz para queimadura química. Plateomíntios e hemateomíntios são conhecidos como os vermes. Moluscos é muito conhecido pelo Lula Molusco do filme Bob Esponja, tá? E lembrando, o filme Bob Esponja, o desenho animado Bob Esponja, tem representação de quase todos aqui. Agora não esquece, ali acontecem coisas que não acontecem na realidade, tá? Não esquece disso. Anelídeos, que são anéis musculares, são os únicos animais que têm anéis musculares, tá? Que isso é diferente das serpentes. As serpentes não têm anéis musculares, não esquece isso. Os artrópodes, que o que chama mais atenção dele é o exoesqueleto, que eles conseguem fazer a troca de sua carapaça para poder crescer. E aqui nos equinodermos, a maior curiosidade que tem deles são os espinhos, são as estrelas do mar. Acho que vocês pensam que estrelas do mar elas não se movem, mas elas se movem sim. Tem vários vídeos na internet que provam que elas se mexem, conseguem até virar de cabeça para baixo. E algumas ficarem até em pé. Tá, pessoal? Esse é o resumo da revisão da terceira unidade da matéria de ciências. Não esquece, estuda pelo livro, pelos resumos no caderno, pelas pesquisas formais, pelos exercícios de revisão. Claro, também aqui no canal do YouTube,
Professor aqui, ó, 19.gmail. Não esquece de dar top like e ativa o sininho, tá? Valeu, galera. Obrigado aí, tá? Pela força. Tchau, tchau e boa sorte pra vocês. Aliás, boa prova, né? Pra quem estuda é boa prova. Se liga nessa dica aí, tá? Tchauzinho pra vocês.